Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O desembarque de Brian Rodrigues em São Paulo nesta quarta-feira, 28, não foi apenas mais um capítulo no movimentado mercado de transferências do futebol brasileiro. A chegada do atacante uruguaio, vindo do Clube América do México, para uma reunião decisiva com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sinaliza uma possível contratação que pode impactar diretamente o desempenho do clube na temporada. Rodrigues, de 24 anos, é conhecido por sua velocidade e habilidade no 1 contra 1, características que o tornaram destaque no futebol mexicano. Sua possível chegada ao Palmeiras ocorre em um momento crucial, com o clube liderando o Campeonato Brasileiro de 2025 após 10 rodadas, acumulando 22 pontos. A equipe, comandada por Abel Ferreira, busca reforçar seu elenco para manter a liderança e conquistar títulos importantes na temporada. A reunião entre Rodrigues e Leila Pereira ocorreu na sede do clube, onde discutiram detalhes contratuais e a visão do jogador sobre seu papel na equipe. Fontes próximas ao clube indicam que as negociações estão avançadas e que a contratação pode ser oficializada nos próximos dias. A possível chegada de Rodrigues também reflete a estratégia do Palmeiras de investir em jogadores jovens e promissores, visando não apenas o sucesso imediato, mas também o desenvolvimento a longo prazo do elenco. Com a saída de alguns jogadores importantes na última janela de transferências, a diretoria busca repor as peças com atletas que possam se adaptar rapidamente ao estilo de jogo da equipe. Além do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está envolvido em outras competições importantes, como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. A adição de Rodrigues ao elenco pode fornecer ao técnico Abel Ferreira mais opções táticas e maior profundidade no ataque, aspectos cruciais para enfrentar a maratona de jogos que o clube terá pela frente. A torcida alviverde, conhecida por sua paixão e apoio incondicional, já demonstra entusiasmo nas redes sociais com a possibilidade da contratação. Muitos veem em Rodrigues um jogador capaz de fazer a diferença em partidas decisivas e contribuir significativamente para as ambições do clube na temporada. Enquanto as negociações seguem, o Palmeiras se prepara para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Cruzeiro fora de casa. A expectativa é que, caso a contratação de Rodrigues seja concretizada a tempo, o jogador possa ser relacionado para a partida, oferecendo uma nova opção ofensiva para a equipe. A movimentação no mercado de transferências demonstra a ambição do Palmeiras em manter-se no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Com uma gestão financeira sólida e uma estrutura organizacional eficiente, o clube busca consolidar-se como uma potência no cenário esportivo, atraindo talentos e investindo em infraestrutura. A possível chegada de Brian Rodrigues é mais um passo nessa direção, representando não apenas um reforço técnico, mas também um símbolo da visão estratégica do clube. A diretoria alviverde continua monitorando o mercado em busca de oportunidades que possam fortalecer ainda mais o elenco e garantir o sucesso nas competições que disputa. Enquanto isso, os torcedores aguardam ansiosamente por novidades, na esperança de que Rodrigues possa vestir a camisa do Palmeiras e contribuir para mais uma temporada vitoriosa. A expectativa é alta, e a confiança na diretoria e na comissão técnica permanece firme, alimentando o sonho de conquistas e glórias futuras. Com a janela de transferências ainda aberta, o Palmeiras segue atento às oportunidades, buscando reforçar seu elenco de maneira estratégica e eficiente. A possível contratação de Brian Rodrigues é um exemplo claro dessa abordagem, unindo talento, juventude e potencial de crescimento. A temporada de 2025 promete ser intensa e desafiadora, com o Palmeiras disputando títulos em várias frentes. A chegada de reforços como Rodrigues pode ser determinante para o sucesso da equipe, oferecendo novas alternativas e elevando o nível de competitividade interna. A torcida, por sua vez, continua desempenhando um papel fundamental, apoiando o time em cada partida e demonstrando sua paixão inabalável. A união entre clube, jogadores e torcedores é a base sobre a qual o Palmeiras constrói sua trajetória de sucesso e busca alcançar novos patamares. Com a possível chegada de Brian Rodrigues, o Palmeiras reforça seu compromisso com a excelência e a busca incessante por títulos.
A expectativa é que o jogador possa integrar-se rapidamente ao elenco e contribuir para as conquistas almejadas pelo clube e sua apaixonada torcida. À medida que as negociações se aproximam de um desfecho, o ambiente no Palmeiras é de otimismo e confiança. A diretoria, a comissão técnica e os torcedores acreditam que, com planejamento, dedicação e talento, o clube continuará a trilhar o caminho das vitórias e a escrever novos capítulos gloriosos em sua história. Enquanto muitos clubes brasileiros enfrentam dificuldades financeiras, o Palmeiras se destaca por sua estabilidade e capacidade de investimento. Essa condição permite que o clube seja competitivo tanto em campo quanto no mercado. A reunião com Leila Pereira, em Bryan, por sua vez, se mostrou entusiasmo. A temporada de 2025 tem sido positiva para o Palmeiras até o momento. Com uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro, o clube lidera a tabela após 10 rodadas. Soma 22 pontos, sendo 7 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas. O ataque é o terceiro mais produtivo da competição, e a defesa se mantém entre as mais sólidas. Contudo, o time sofreu com a perda de peças importantes no ataque, o que gerou a necessidade urgente de reposição com qualidade e versatilidade. Na Libertadores, o Verdão também avança com segurança. Classificado para as oitavas de final, o time se mantém como um dos favoritos ao título. Para manter essa regularidade, a chegada de um jogador como Rodrigues pode ser o diferencial. Sua experiência internacional e capacidade de atuar tanto pelos lados quanto por dentro do ataque oferecem alternativas importantes para Abel Ferreira, que valoriza jogadores multifuncionais. No cenário da Copa do Brasil, o Palmeiras ainda busca reencontrar sua melhor forma. A equipe passou pelas primeiras fases com alguma dificuldade, e o técnico Abel Ferreira tem cobrado mais intensidade e foco nas partidas eliminatórias. A expectativa é que, com a chegada de novos reforços, o time ganhe um novo gás para as fases mais decisivas da competição, onde cada detalhe faz diferença. Nos bastidores, o clima é de otimismo. As tratativas com Bryan Rodrigues envolvem cifras consideráveis, mas são vistas como um investimento estratégico. O jogador tem potencial de revenda, e sua idade, apenas 24 anos, faz dele uma peça com futuro promissor. A diretoria espera que, ao lado de nomes como Endrick, Rafael Veiga e Rony, ele se encaixe rapidamente no elenco e contribua com gols e assistências decisivas. Enquanto isso, o técnico Abel Ferreira segue trabalhando com foco total nos treinos e na preparação da equipe para o confronto contra o Cruzeiro. Mesmo sem confirmação oficial da contratação até o momento, o nome de Bryan Rodrigues já é comentado no vestiário. A possível chegada de mais um atacante anima os companheiros, que veem na contratação um reforço importante para a maratona de jogos que se aproxima. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Do ponto de vista tático, Bryan Rodrigues se encaixa perfeitamente no esquema que Abel Ferreira tem adotado em 2025. Com um sistema que alterna entre o 4-3-3 e o 3-5-2, o técnico português valoriza jogadores de velocidade, com capacidade de recomposição defensiva e agressividade nos duelos individuais. Rodrigues, que se destacou no América MS por essas características, pode assumir a função de ponta agressivo pela direita ou até atuar como segundo atacante, explorando os espaços entre as linhas adversárias. O desempenho do uruguaio nos últimos 2 anos chama atenção. No futebol mexicano, acumulou 12 gols e 14 assistências em 58 partidas, além de manter uma média elevada de dribles certos por jogo. Sua presença em campo tende a aliviar a pressão sobre outros atletas ofensivos do Verdão, como Rony e Dudu, e ainda pode servir como alternativa criativa nos momentos em que o time encontrar dificuldades para furar defesas bem postadas. A diretoria alviverde tem trabalhado para fechar o acordo dentro dos próximos dias, visando já a regularização do jogador no bid da CBF antes da próxima rodada do Brasileirão. A expectativa é que, se tudo correr conforme o planejado, Rodrigues seja apresentado oficialmente no Allianz Parque ainda nesta semana. A mobilização interna é intensa, e setores de comunicação e marketing já estão prontos para transformar a chegada do jogador em um grande evento para a torcida. A possível contratação também reforça o projeto de internacionalização da marca Palmeiras.
Com a contratação de um jogador de seleção uruguaia, com passagem por clubes de peso como Peñarol e América, o clube ganha ainda mais visibilidade no mercado latino-americano. Isso pode abrir portas para futuras parcerias comerciais, ações promocionais e até mesmo intercâmbio entre categorias de base, algo que já vem sendo discutido nos bastidores. Além da importância técnica, a figura de Brian Rodrigues pode exercer um papel de liderança positiva entre os mais jovens. Com apenas 24 anos, mas uma trajetória que inclui Copa América, eliminatórias da Copa do Mundo e competições continentais de alto nível, o uruguaio carrega uma bagagem que pode inspirar atletas da base palmeirense. Em um elenco onde a mescla entre juventude e experiência é valorizada, ele pode ocupar um espaço relevante na construção de um grupo ainda mais competitivo. A movimentação do Palmeiras nesta janela de transferências também lança um recado claro aos adversários. O clube está atento, disposto a investir e determinado a seguir entre os protagonistas do futebol nacional. Em um campeonato brasileiro equilibrado, com Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo pressionando na tabela, cada reforço pode representar a diferença entre a glória e a frustração. E Leila Pereira, sabedora disso, vem conduzindo com firmeza cada etapa do processo. Enquanto os detalhes finais são ajustados, os torcedores seguem de olhos atentos aos canais oficiais e redes sociais do clube. A hashtag Brian no Verdão já aparece entre os tópicos mais comentados por palmeirenses, que projetam com entusiasmo as possíveis combinações ofensivas com o uruguaio em campo. A expectativa é de que ele se torne peça-chave em jogos grandes, como os clássicos contra Corinthians, São Paulo e Santos, além das fases agudas da Libertadores. A cobertura da imprensa, por sua vez, segue intensa. Diversos veículos já confirmam a proximidade do acerto, e alguns jornalistas apontam que a investida por Brian Rodrigues pode não ser a única do Palmeiras neste meio de ano. Nomes como Alan Velasco e Matias Arezzo, por exemplo, estão sendo observados com atenção. A meta da diretoria é garantir um elenco numeroso e versátil, sem abrir mão da qualidade técnica. Caso a contratação de Brian Rodrigues seja concretizada, o Palmeiras não apenas reforçará seu elenco com um jogador talentoso, mas também reafirmará sua ambição de manter-se no topo do futebol brasileiro e sul-americano. A chegada do uruguaio representa uma aposta em velocidade, agressividade ofensiva e juventude, um tripé que pode ser determinante na disputa pelos títulos que o clube almeja em 2025. O momento vivido pelo Verdão é de extrema importância. Com a temporada em pleno andamento e um calendário exigente à frente, ter à disposição um reforço com as características de Rodrigues é um diferencial competitivo relevante. Abel Ferreira sabe disso. Ele já demonstrou em outras oportunidades sua capacidade de potencializar jogadores recém-chegados e deve encontrar no uruguaio mais uma peça para sua engrenagem tática funcionar com precisão. Ao mesmo tempo, a postura da presidente Leila Pereira reforça a confiança da torcida em sua gestão. A executiva não mede esforços para atender às necessidades do elenco, agindo com agilidade e estratégia no mercado. Ao se reunir pessoalmente com Rodrigues, mostra proximidade com o futebol, liderança e o comprometimento com os resultados esportivos que a instituição exige. O Palmeiras de 2025 é um clube que se reinventa sem perder sua essência. Com uma base sólida construída nos últimos anos, hoje possui um modelo de jogo consolidado, uma torcida apaixonada e uma infraestrutura de elite. As contratações são pensadas para agregar valor técnico, mas também humano, fortalecendo o vestiário e mantendo a harmonia interna, ponto valorizado por Abel Ferreira e sua comissão. Para Brian Rodrigues, o desafio também é grande. Chegar ao futebol brasileiro, especialmente ao Palmeiras, é uma oportunidade de ouro para consolidar seu nome em um cenário mais competitivo, com maior visibilidade e pressão. Se conseguir se adaptar rapidamente, pode se tornar um dos destaques do campeonato e, quem sabe, retornar com força às convocações da seleção uruguaia. Com o clube disputando o título em 3 frentes, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o elenco precisa de alternativas para manter a intensidade ao longo da temporada. A chegada do uruguaio é um respiro criativo e físico que pode fazer toda a diferença em jogos apertados e em momentos de oscilação, inevitáveis ao longo de um calendário tão extenso. A torcida, que já demonstrou sua aprovação nas redes sociais, deve comparecer em peso ao Allianz Parque para recepcionar o jogador, assim que for confirmado oficialmente.
O clima é de empolgação, expectativa e confiança. O torcedor palmeirense sabe que grandes conquistas se constroem com grandes decisões, e essa negociação pode ser mais uma página gloriosa escrita pela atual diretoria. Enquanto os trâmites finais se desenrolam, Abel comanda os treinos com foco total no Cruzeiro, adversário da próxima rodada do Brasileirão. Nos bastidores, porém, todos os olhares se voltam para Brian Rodrigues. O uruguaio que desembarcou em São Paulo com discrição pode, em breve, se tornar o nome mais cantado pelas arquibancadas verdes do país. Com isso, o Palmeiras segue mostrando por que se consolidou como uma das maiores potências do futebol sul-americano. Competência administrativa, visão estratégica e ousadia nas contratações. A receita está funcionando, e Brian Rodrigues pode ser o próximo ingrediente de uma temporada que tem tudo para ser histórica. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.